Mentalidade vencedora. É o assunto que nós iremos tratar aqui hoje no canal Josias Santos. Com muito prazer, muita alegria que eu quero trazer esse primeiro episódio. Nós iremos fazer uma sequência falando sobre mentalidade vencedora. Desde já eu já te agradeço por você que já é inscrito e você que ainda não se inscreveu. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas, que isso é muito importante para o crescimento desse canal. E o tópico de hoje é o primeiro episódio de mentalidade vencedora. Por que que esse assunto ele é muito importante nos dias atuais? Muitas pessoas estão desacreditadas de si mesmas, muitas pessoas estão andando sem direção, sem objetivo, e quem não sabe aonde quer chegar, não sabe a velocidade que anda e não sabe também o tamanho dos obstáculos que acontecerão e as dificuldades que sobrevirão. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho, muitos projetos, muitas desilusões, muitas pessoas estão acreditando em palavras que vêm somente do homem, promessas de homens. Muitas pessoas estão paradas por causa dos noticiários acerca de governo, acerca da economia, acerca de guerras, acerca de levantes de guerras que podem acontecer, que muitas das vezes nem acontece, ou quando acontece também vem um certo desespero, vem um certo desequilíbrio naquela pessoa, e com isso os projetos vão ficando para trás, os sonhos vão ficando para trás, os objetivos vão ficando para trás. E eu quero tratar nesses episódios, que hoje é o primeiro episódio, sobre mentalidade vencedora. Como ter uma mentalidade de vencedor, como vencer os obstáculos, as adversidades, as afrontas que vêm, as palavras negativas. Quando nós muitas das vezes não acreditamos, não somos acreditados pelas pessoas. Eu quero até te dar um exemplo muito interessante, que foi sobre o primeiro voo de Alberto Santos Dumont. E se você puxar aí, você vai ver que no primeiro voo que ele voa com o 14 bis, só tinha ele dentro do 14 bis. E isso me traz um relato muito interessante, uma observação minha aqui sobre esse vídeo que eu vejo ele voando pela primeira vez, porque ninguém teria coragem. Somente o Alberto Santos Dumont que teve a coragem de entrar no 14 bis e fazer aquele relato histórico, né? E hoje, nos dias atuais, você vê esses Boeing aí, esses aviões com 200, 300 pessoas, avião cargueiro aí carregando 50, 100 toneladas, é uma coisa sobrenatural. Mas o primeiro voo, somente quem acreditou no projeto, que entrou dentro daquele projeto e fez aquele projeto acontecer e entrou para a história. E é nesses episódios que eu quero ir mostrando aos poucos para você como que você cria uma mentalidade vencedora, como você desenvolve uma mentalidade vencedora. E com isso nós vamos estar fazendo algumas tarefas, vou estar relatando alguns fatos que pode te ajudar e vai potencializar para você entender que você é vencedor, basta você entender isso. Vamos lá, o primeiro ponto que eu quero tratar é o seguinte: a vida ela é única. O relógio chamado vida, ele não para. Então, alguns vivem 10 anos, 20 anos, 30, 50, 60, 70, que a média do brasileiro viver está entre, se eu não me engano, 78, 80 anos, né? Aumentou bem, mas a vida ela é única. Então, assim, nós não temos o direito de falar, na próxima vez que eu voltar a viver, eu vou tentar fazer isso, isso e isso. Não. Se eu tivesse meus 20 anos, eu faria assim. Não. Se eu tivesse meus 30 anos, eu faria assim. Se eu já tivesse 40, eu fazia assim. Não. A hora de nós desenvolvermos a nossa mentalidade vencedora é agora. Nós temos que entender, se você caiu, se levanta, bata a poeira e vai para cima. Você só tem uma oportunidade. Deus nos deu uma oportunidade de vencer nessa terra. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. Não adianta ficar pensando, se eu voltasse, quantas pessoas já ouvi falando, se eu voltasse nos meus 15 anos, eu ia estudar, eu ia fazer faculdade, eu ia fazer aquilo outro. E aí, você já morreu?
Se você está vivo, ainda tem oportunidade. Se o seu sonho é fazer uma faculdade, mas eu já tenho 55 anos, já tenho 60, já tenho 65, já tenho 50. E aí, talvez seja o melhor momento para você fazer a sua faculdade. Se o seu sonho é montar seu próprio negócio, se eu tivesse 20 anos, 30 anos, eu montaria meu próprio negócio. E aí, você já morreu? Você está vivo. Então, é essa mentalidade, é desenvolver essa mentalidade e entender que os obstáculos, ele existe para todo mundo. Ninguém tem exceção de problema. Quem tem dinheiro tem problema, quem não tem dinheiro tem problema, quem é milionário tem problema, quem não é milionário não tem problema. Então, todos têm a sua diversidade. Se for criancinha, já tem as suas tarefas. Se tendo suas tarefas, acaba tendo um compromisso. Se tiver grande, já tem seus compromissos. Você que é solteiro, você tem o seu compromisso. Você que é casado, você tem seu compromisso. Quem é pai, quem é mãe, sabe a responsabilidade que é ter um filho, de ter uma filha. Então, essa mentalidade de vencer, essa mentalidade de entender que a adversidade vai ter, que os problemas vão acontecer, mas quando nós temos uma mentalidade de vencedor, nós conseguimos atravessar todos esses obstáculos e conseguimos chegar no alvo que é a nossa meta, o nosso objetivo. E, enfim, nós temos realmente uma vida a qual pessoas olharão, a geração olharão para o nosso estilo de vida e falarão: eu desejo ter uma vida como o Josias tem, como o João tem, como a Maria tem, como o Fernando tem, como essas pessoas tudo tem. Porque eles entenderam que pode vir a adversidade, pode vir um problema, pode vir a crise, pode vir ano de política, pode vir Copa do Mundo, pode vir o que for, que nós sempre estaremos estável, estaremos sempre com o nosso foco naquilo que nós planejamos, naquilo que nós desejamos. Então, nesse primeiro vídeo, eu não vou me alongar demais. No próximo episódio nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu já deixei aqui vídeos aqui que fala sobre como sair da crise financeira, pessoas que são inimigas do dinheiro. Então, assim, o foco principal, o objetivo principal desse canal é fazer com que você que está hoje no vermelho, saia do vermelho. Você saindo do vermelho, você vai estar no zero, né? Você saiu do vermelho, você vai estar no zero. Aí o foco depois é nós pegarmos quem está no zero e avançar um pouquinho para quando tiver uma renda, quando tiver uma economia, né? Quando tiver um caixa, nós vamos agora entender depois como escalar esse caixa. Depois que nós aprendemos como escalar esse caixa, nós vamos aprender a desenvolver, né? Empreender, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu remodelo isso, e assim nós vamos tornar grandes empreendedores, como assim eu fiz, como assim eu atravessei. E só para poder concluir esse vídeo aqui, eu quero dizer para você que há 18 anos atrás, eu estava roçando pasto, eu fazia serviços rurais, e eu sempre vou relatar um pouquinho da minha história aqui. Por quê? Porque você não está ouvindo uma pessoa que aprendeu teoria. O vídeo que eu vou fazer aqui, que eu estou fazendo para você aqui, que eu vou deixar aqui no canal, não é pessoa que tem uma teoria, que pediu um esboço para o ChatGPT. Não, eu tenho vida, eu tenho história. Eu sei o que é não ter nada. Eu sei o que é juntar pouquinho, eu sei o que é multiplicar o pouquinho que tem e ir multiplicando até chegar onde cheguei. Então, com 18 anos eu ainda estava roçando pasto, mas mesmo lá roçando pasto, mesmo lá ganhando R$18 por dia, eu já trabalhei a 20 reais por mês, já trabalhei a 12 reais por dia, já trabalhei a 18 reais por dia. E com 18 anos, eu mesmo lá, naquele lugar, a minha mentalidade era, em questão de pouco tempo, eu vou chegar aonde eu quero. Então eu saí do interior com 18 anos, 4 anos depois que eu saí do interior, eu já tinha o meu CNPJ aberto e eu tenho 14 anos que eu tenho esse CNPJ, esse mesmo CNPJ fundado, né, com o ramo de moda íntima. Estou operando aí no mercado há 14 anos, fabricando a própria marca para a glória de Deus, né? Glorifico muito a Deus por isso, por me dar sabedoria, me dar condição. E eu me esforcei e entendi que o nosso foco nós não podemos perder. Quantas adversidades, antes de eu fundar a minha empresa, eu já ouvia falar de crise. Tem 14 anos que eu tenho minha empresa. Todo ano, todo mês, todo dia, eu só ouço falar em crise, eu só ouço falar em problema, eu só ouço falar que a economia está fraca. E foi dentro desse contexto que a mídia nos traz de caos
que eu fundei a minha empresa e hoje eu tenho uma empresa de sucesso, uma empresa bem-sucedida. Então, eu já quero te agradecer por você ter chegado até aqui, por você ter visto esse vídeo até aqui. Não se esqueça, você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, porque é através do seu comentário que eu vou entender um pouco mais das dores de quem está ouvindo esse vídeo e eu posso estar trazendo aqui assunto relacionado a isso. Mas nesse primeiro episódio eu queria falar, basicamente era isso. Nós temos que ter uma mentalidade forte e nós vamos aprender nesses episódios posterior como galgar cada ponto desse que eu deixei aqui citado nesse vídeo. O meu muito obrigado aos 38 inscritos que já está nesse canal. Fico muito feliz, é um prazer imenso saber que você está dando crédito em me ouvir. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender, porque eu vou transmitir tudo aquilo que eu sei, todo o meu conhecimento como pessoa, como pai, como marido, como empreendedor, como uma pessoa que veio lá do fundo, sabe o que é estar lá no fundo. Então eu quero te agradecer e muito obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto.